Santa Casa e você. Apoio. Multimagem. Diagnóstico por imagem. Isomedical. Tecnologia a serviço da vida. Plano Santa Casa Saúde. O melhor atendimento em plano de saúde. Early Kids Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. Olá, telespectador, olá, telespectadora, está no ar Santa Casa e você. No programa de hoje a gente recebe aqui nos nossos estúdios o diretor-presidente da Multimagem, José Carlos Clemente. Clemente, mais uma vez, obrigado pela presença. Tudo bem? Doutor, tudo bem. É sempre uma alegria, um prazer estar aqui contigo, né? Sempre sai bons programas. E o melhor, porque às vezes eu encontro pessoas na própria Multimagem ou nos corredores, ali em direção a Cicobi, o cara fala, pô, te vi lá no programa, o programa estava ótimo e tal. Então isso pra gente é muito importante, porque significa que acaba sendo um trabalho social, né? Ou seja, de valia para essas pessoas, porque você está informando alguma coisa que muitas vezes ele não conhece. E o melhor de tudo, porque tem situações que já me falaram, cara, tinha na minha família, eu contei para todo mundo. Ou seja, não é uma repercussão única de uma única pessoa. Porque se o assunto for interessante, essa pessoa acaba passando... multiplicando essa informação. Então eu acho que é muito legal estar aqui e é sempre uma alegria muito grande estar com você e com as pessoas aqui que a gente já conhece todas, né? O importante também, Clemente, é informar com credibilidade e com conhecimento de causa. E a gente tem aqui, graças a Deus, os melhores profissionais para informar a população, principalmente em questões que a população ainda não está muito inteirada. Começo de ano, as pessoas estão de férias, temporada. Eu queria te perguntar, o objetivo desse programa justamente é esse. O começo do ano não é um período propício para a gente já marcar aquela bateria de exames, para a gente já planejar os nossos exames de rotina, para já começar o ano zerado? É sim. Até porque tem os excessos também do fim do ano, né? Já aproveita, já vê tudo no começo do ano. E é muito interessante isso aqui, porque quando chega em novembro, a gente já percebe na clínica que o número de exames já começa a descer, né? E você pergunta para a pessoa, fala, não, agora não. Eu vou fazer depois das festas. Se tiver que descobrir alguma coisa, depois das festas. Depois das festas, eu não quero saber. Já me falaram isso. Alguém me falou logo antes do Natal, falou, não quero nem pensar em exame que preciso fazer. Mas não quero nem pensar, porque se der alguma coisa... Não. Deixa eu tomar minha cachaça de fim de ano e tal, de boa. Então a gente sabe que, na verdade não é exclusivo do brasileiro isso, né? Mas então essa época passa a ser muito interessante. Os médicos estão voltando de férias, os pacientes também de férias. Então é uma época propícia, com menos gente, né? Não existe aquela euforia toda ainda. Então eu acho que é um bom momento para fazer o exame com tranquilidade e até para começar o ano sabendo que está bem. Ou então que se tiver algum problema detectável, que seja precocemente, como nós falamos, porque isso acaba facilitando o tratamento, qualquer que seja o tipo de doença, né? Seja ela uma doença benigna ou seja uma doença maligna, você vai tratar em tempo hábil a ponto de ter cura. Então, é uma época muito interessante realmente de fazer os exames complementares, a visita ao médico clínico, para que ele possa, então, dentro desse contexto, orientar se há necessidade ou não de algum tipo de exame e qual é o exame em questão. No Brasil, nós não temos essa cultura. Seria interessante, e aí, na tua opinião, a mídia, por exemplo, as escolas, o que os meios de comunicação poderiam fazer para essa cabeça do brasileiro mudar e ele começar realmente a olhar com mais cuidado em relação à saúde, não ir ao médico só quando está doente? Como que a cultura do brasileiro pode mudar em relação a isso, Clemente? Você falou uma coisa muito interessante isso, porque nos Estados Unidos, você trabalha isso já dentro da escola, Guto. Desde pequenininho, né? Desde pequenininho. Então você é orientado à prevenção. Então um molequinho que saiu dali, aí ele é adolescente, adulto,
Mas ele desde pequenininho ele é orientado a que se faça a prevenção, a visita periódica ao médico ou ao dentista, no caso, né? A um outro profissional da saúde, eventualmente. E aqui não. E mais, a mídia lá, ela atua de uma forma assim muito significativa, seja jornal, revista, TV, ela foca isso como uma coisa fundamental, né? Não só apenas em propaganda de um seguro saúde, não. Isso como conscientização da população, né? E é muito bem aceita. No Brasil, as TVs, os jornais, as revistas, se não for paga a matéria, ela não coloca. Não tem, né, uma iniciativa por parte dos meios de comunicação de falar isso, digamos, gratuitamente, né? Prefere falar do bandido, que o cara... claro, quando tem um significado grande, tem sentido ele falar. Mas às vezes é uma coisa muito sem significado. Caiu um aviãozinho, morreu 5 pessoas no Azerbaijão. Aí o cara comenta, mas não fala, por exemplo, da necessidade dos exames de rotina, periódicos, para a mulher, para o homem, para a criança e tal. Ou seja, ele não atua preventivamente. E eu acho que teria uma audiência talvez até maior. É que na visão dessas mídias, isso não é muito significativo. Então eu só faço se eu receber. A gente está falando da mídia, ampliando um pouco, não seria o caso do SUS, junto com os meios de comunicação, fazer uma campanha, por exemplo, em relação a isso? A conscientização da importância dos exames periódicos de rotina, independentemente se você está doente ou não, e também de mudança de cultura, mudança de hábito, mudança de comportamento. Porque o SUS, queira ou não queira, é o grande plano de saúde do Brasil. Principalmente essa crise que a gente passa aí, muita gente deixou de ter o plano de saúde e passou a usar o SUS. Inclusive para otimizar a verba da saúde. Não, você tem razão. Eu acho que o SUS devia trabalhar melhor nesse sentido. Ele não trabalha adequadamente. Ele até oferece o serviço, mas ele não divulga o serviço. Então isso é ruim. Olha, veja só a conscientização como é importante. Você não fala, por exemplo, Outubro Rosa, Novembro Azul. Hoje praticamente virou um padrão. Outubro Rosa, puxa, tem que fazer exame de Todo mama. mundo já sabe que é um mês dedicado especificamente ao combate ao câncer de mama. Novembro Azul, câncer de próstata. Então, o SUS, nesse aspecto, ele que não vinha, vamos dizer, incentivando, acabou ajudando um pouquinho nesse sentido. Mas ficou só nisso, né? Mas o mais forte é a mídia externa, relacionada a convênios nesse sentido, ou até algum voluntariado de empresas, que é o nosso caso aqui, que divulga, né? Seja no seu programa, seja em outros programas. Por exemplo, a gente faz o programa com Filete, lá Ação e Reação. Teoricamente não é um programa de saúde, mas a gente acaba falando. Mas isso por consciência nossa, né? Mas acabou ficando importante. E você pega o Instituto Neomama aqui em Santos, por exemplo, que começou a trabalhar muito com afinco nesse sentido. E acabou que todo mundo tem que fazer, porque a população como um todo já sabe que outubro tem que ser a prevenção da mama, e novembro tem que ser a prevenção da próstata. Entrou no calendário, inclusive, né? Essas campanhas entraram no calendário das cidades, do Brasil. Tanto isso é importante, eu vou até parabenizar o pessoal. Por exemplo, outubro e novembro, eu fiz dezenas de palestras. Mas não é dezena de mentira, é dezena real, de palestras nos sindicatos, em vários sindicatos, né? Em várias organizações aí, que convidaram. Clemente, você pode vir fazer a palestra sobre próstata, sobre mama, igrejas até fiz, né? Eu achei lindo isso e fui de boa. Por quê? Porque é uma maneira de você conscientizar realmente as pessoas, né? E eu posso ser, assim como tantos médicos pode ser, esse elo de conscientização do homem e da mulher, para que pelo menos uma vez ao ano ele faça a sua prevenção, né? Então, eu acho que o SUS peca nesse sentido, e a mídia muito mais ainda, porque ela está com tudo na mão e não faz a lição de casa. E você percebe lá na Multimagem que nesses meses, outubro e novembro, existe um número
elevado de pedidos de exame, tanto para se prevenir o câncer de mama quanto de próstata? Aumenta muito. Então, realmente, quando a mídia entra na história, a coisa tende a aumentar. E não é culpa do médico, vou deixar claro aqui. Claro. Porque o médico, se o cara for no consultório, certamente o médico vai indicar. Né? Ele vai avaliar e aí, se for necessário, ele vai indicar. O problema é que as pessoas não procuram o médico. Que essa mudança de cultura que a gente está discutindo. Aí quando chega outubro, novembro, vai mais gente para o urologista, outubro e novembro, né? Mais gente para ginecologista. Então, por conseguinte, o urologista ou o mastologista ou o ginecologista vai falar, não, aproveita e vai fazer a prevenção, né? Porque as pessoas, parece que só nesse mês é que ele tem que fazer a prevenção. Vai todo mundo na onda, né? Isso foi só uma maneira de chamar atenção para que as pessoas se toquem que é importante a prevenção. Mas essa prevenção pode ser feita em qualquer mês. O ano todo. O ano todo, ou seja, eu não tenho que fazer de mama só em outubro ou de próstata só em novembro. Eu posso fazer qualquer um desses em qualquer época do ano como prevenção. Né? Aliás, isso seria o ideal, né, Guto? Exatamente. Janeiro, fevereiro, né? Por isso que a gente está conversando aqui da importância do começo do ano a gente colocar a vida, pelo menos nesse aspecto, em dia. Exatamente. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Santa Casa e você volta em instantes. A vida é vulnerável. Por isso protegemos uns aos outros. Proteger é nosso instinto. A vida precisa de cuidados. Cuidados que começam na infância. Alguém para compreender suas necessidades. Para te apoiar mesmo quando o desafio é grande. Todos precisamos de auxílio em algum momento. Alguém para trazer conforto e demonstrar comprometimento com você a qualquer hora ou lugar. Air Liquide Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. Plano Santa Casa Saúde de Santos, cuidando de você há mais de 2 décadas, com muito carinho. Afinal de contas, são quase 90 mil vidas. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista e Litoral Sul. Plano Saúde Total, ou seja, saúde mais odontologia. Inclusive o programa de saúde continuada, prevenção de doenças crônicas. Plano Santa Casa Saúde de Santos, há mais de 2 décadas cuidando de você com carinho. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Santa Casa e você já está de volta. No programa de hoje a gente recebe aqui nos nossos estúdios o médico José Carlos Clemente, diretor, presidente da Multiimagem. Clemente, a gente está falando da importância de aproveitar esse começo de ano para fazer os exames, colocar a vida, pelo menos nesse aspecto, em dia. E a gente, no intervalo aqui, estava falando sobre a participação da escola. Quando a gente é criança, seria esse o momento de se incutir na cabeça da molecada essa importância de prevenção, ir ao médico, se tornar um hábito como tomar banho, escovar o dente, por exemplo? Ah, com certeza.
Eu acho isso fundamental, Guto. A gente está falando dessa área médica, a criança aprende muito rápido, né? E ela não esquece. E fica fanática, né? Ela tudo. Você vai ensinar línguas para a criança, ela aprende mais rápido que o adulto. Você fala uma coisa para a criança, depois você falar diferente, ela vai falar, não, papai, mamãe, você falou diferente. Ou seja, ela grava aquilo. Então, é um trabalho, por isso que o americano faz isso, o japonês, né? Ou até o europeu, de uma forma em geral. A conscientização já começa na escola. Porque depois, independente de mídia, essa pessoa vai saber que é importante fazer a prevenção, né? E a gente não trabalha nesse sentido. Eu estava vendo um vídeo de uma garotinha, muito interessante até. Você vê como a criança aprende rápido. Às vezes, nem sempre o assunto é interessante para ela, mas esse caso me chamou a atenção. E o cara põe até como tom de gozação. Você sabe todos os ministros do Bolsonaro? Não. Então, olha essa menininha de 4 anos. 4 anos? 4 anos. Quem é o ministro da Ciência e Tecnologia? Quem é o ministro da Aeronáutica? Quem é o ministro da... A menina sabe tudo. Eu estou fazendo essa analogia só para mostrar como a criança aprende rápido. Se você, para ela, isso era importante, que o pai não colocou isso simplesmente para mostrar. Ele quis mostrar que é possível e que é importante o brasileiro saber quem são os seus ministros. Até para cobrar alguma posição direta ou indiretamente através dos seus deputados ou senadores desse pessoal, né? Então ele está querendo mostrar assim, ou seja, a criança também aprende quando você ensina, ainda que sejam coisas difíceis, que mesmo o adulto não sabe ainda. Eu achei muito, muito interessante fazer essa analogia com esse ensinamento da importância da prevenção da doença ainda na escola, né? Porque essa criança vai seguir a vida toda fazendo a sua prevenção, porque lá de baixo ela teve isso. Nós, por exemplo, temos alguns hábitos que os nossos pais nos ensinaram, que até hoje... Que mantém. Né? Às vezes alguns que até não usa mais. Bença pai, bença mãe. Né? Caiu de moda, mas aquilo ficou tão forte na sua cabeça... Que até hoje a gente... Ou a gratidão, que hoje todo mundo fala em gratidão. Né? Agora todo mundo está falando. Cheio. Mas muitas vezes, até então não se falava. A gente aprendeu. Qualquer coisa que fizesse pra gente, muito obrigado. O boa tarde, né? Boa tarde. Até logo. Oi, tchau. Hoje o cara passa reto por você e não fala bom dia. Né? Então, olha como é importante o aprendizado na infância. Eu vou até sair um pouco do foco, mas só mostrar como é ruim essa escola com doutrinação. O viés ideológico, né? Sabe? Hoje, acabei de ver um vídeo agora há pouco. Criancinha também. A pergunta que ela está fazendo é uma pergunta totalmente ideológica para uma menina de 6 anos que está na escolinha. Quer dizer, não. Que não tem nem cabimento. Não tem cabimento. Ela nem sabe o que está falando. Aquela pergunta para aquela criança. Para aquele contexto não tinha sentido a pergunta. Ou seja, e nós não tivemos esse tipo de coisa. Né? O ensino era diferente. Então, vamos aproveitar para essa criança para ensinar coisas boas. Ou coisas que você vai ter utilidade, como nós falamos, a prevenção, o conhecimento mesmo, que hoje é muito ruim, a leitura que ninguém sabe fazer, interpretação, a inteligência emocional, não sabe interpretar um texto, né? Não sabe agradecer, né? E nem o bom dia, como nós falamos. Dentro dessa, ainda falando da questão da escola, por exemplo, aquela aula de biologia, principalmente na medicina, eu acho que seria importante. Os professores, até para a matéria se tornar mais interessante, eles não poderiam também explicar um pouco mais, com um pouco mais de detalhe, a questão do genótipo e do fenótipo? O que a hereditariedade, o DNA, podem trazer para a pessoa no futuro? Que aí a criança poderia pensar, puxa, se na minha família, ou adolescente, né? Se na minha família tem casos de pessoas com hipertensão, será que eu também já não devo me cuidar, já não devo abrir os olhos para também começar a me prevenir? Se eu tenho casos na família de pessoas com histórico de hipertensão, por exemplo? Eu acho que a escola hoje, o tipo de ensinamento é muito ruim. Se perde muito tempo falando bobagem
e pouco tempo falando sobre coisas importantes, como você disse aí. Né? Então, para o nosso telespectador entender, o genótipo é aquela carga genética que você tem, né? Que vem do pai, da mãe e tal. E o fenótipo é a aparência externa, aquilo que é externo. Então, ele é branco, negro, o cabelo enrolado ou não, esse é o fenótipo, é o que você vê, é o que você enxerga fora. Eu dei aula de genética, por exemplo, citologia genética. Então, né? Então eu falava isso, Guto. Você trazia esse assunto para a matéria que torna uma coisa mais interessante. E eu dei aula no colégio. Eu já dei aula no primário. Já dei aula no colégio. Já dei aula no cursinho. Então, assim, eu levava isso. Eu acho importante levar. Ou seja, para mim, isso era um componente importante da educação que essa pessoa vai receber. Então, dentro do contexto de biologia, eu fazia isso aí. Quer dizer, é um aprendizado. Eu estranho, agora eu vou aproveitar um item. Uma pessoa muito ligada a mim, que fala assim, ô tio, você pode me ensinar genética? Que era exatamente fenótipo, genótipo, ela me perguntando, como é que eu trabalho? Eu falei, ei... Você não teve essa aula? Eu tive essa aula, mas não entendi. Já está fazendo um cursinho? Como é que você não sabe isso, menina? Ou seja, existe um ensino muito ruim no Brasil, e isso é muito bem representado pelo PISA, aquele programa de avaliação internacional. O Brasil está lá no fundo do poço, sempre quem está na frente. Agora a China, Coreia, depois Noruega, aí vem outros países. E a gente lá no fundo do poço não sabe ciência, não é? Matemática, então, esquece. E não sabe ler um texto e interpretar. Né? Então, voltando para o contexto que você falou, seria fantástico, porque isso faz parte, mesmo que a pessoa não vá fazer uma área de biológica, isso faz parte do dia a dia, do contexto, e traria informação para ela até sobre a prevenção mesmo. Você levaria isso para a vida. Por exemplo, a família que tem um histórico de obesidade. Aquele aluno que, de repente, já estaria no caminho da obesidade. Puxa, seria importante eu mudar meu hábito alimentar, fazer um exercício. E aí ele já evitando que a idade também contribua, porque quanto mais o tempo passa, mais difícil de você reverter uma situação. Ele trabalhando esse tipo de coisa, ele poderia, sem ir ao médico, talvez, já começar a fazer, ter ações para melhorar a própria qualidade de vida dele. Com certeza. Ele próprio buscando isso, ou até a mídia, que também não ajuda. Olha, que coincidência. Ontem também eu fui lá no Cicobi e uma pessoa me pergunta assim, você pode ver o exame do meu irmão? Eu olho lá e falo, esse cara tem gordura no fígado. Eu nem conheço o cara, mas pelo exame... Mas como é que você sabe? Mas nenhum médico falou para ele. Não, mas tem gordura. Deixa eu ver o exame. Era uma TGP, é uma enzima hepática, TGP aumentada. Já viu ali? Não, tem gordura. Assim, seu irmão deve estar acima do peso. Como é que você sabe? Quanto que ele pesa? Ele pesa 94. Que altura ele tem? 1,77. Está com sobrepeso. Está chegando na obesidade. Então, a primeira coisa, já falar para ele. Ele bebe? Bebe. Putz, será? Sim, aí a ferritina dele está muito aumentada. Estava 700 e cacetada, ferritina. Esse cara deve comer carne pra caramba, eu falo para ela. Come. Quer dizer, tipo, surpresa. Como é que você sabe? Porque não tem como. Ferritina desse tipo, não acredito que ele tenha nenhum problema patológico para justificar a ferritina, mas ela pode depositar no fígado. Ele já tem uma esteatose hepática. Ou seja, essa conscientização ela é importante pela mídia, pelo médico. Então, a mídia mesmo devia dizer, não engorda, não fica obeso, porque vai aumentar o colesterol total, vai diminuir o colesterol bom, vai aumentar o triglicérides, você fica propenso ao diabetes, e esse cara estava com 100 e pouco, então, propenso ao diabetes, ou seja, e evidentemente você está com colesterol alto, mais fácil de entupir artérias cerebrais, artérias aqui, então, é um passo para um derrame cerebral, é um passo para um infarto do miocárdio, então, infelizmente, isso é passado muito rapidamente. Não é de uma forma incisiva.
Ele vai morrer, cara. Até falei pra ela assim, ó, assusta ele. É, isso que eu ia te perguntar, Põe tem em que pânico, assustar. põe em pânico, porque o cara já tinha perdido 27 quilos anteriormente. Então ele já... Ou seja, então quando apertou o cara, ele fez. E depois relaxou de novo. Ou seja, é importante sim a gente bater, insistir. E muitas vezes, nesse caso eu mandei por medo, mas não é nem isso. É mostrar que se você não segue determinadas regras, no caso seria em alimentação, você vai sofrer muitas consequências em função disso aí. O preço a ser pago é muito alto. Um preço grande. Clemente, infelizmente o nosso tempo acabou. Muito bom esse papo. Acredito que os nossos telespectadores também vão pegar essas lições aqui e vão tomar como maneira de levar a vida com mais qualidade. Muito obrigado. Conto com você esse ano, hein? Por favor. Ô Guto, tô na linha de frente aí. Pode me chamar que eu venho com prazer. Agradecer a toda a equipe aqui, que sempre nos trata com muito carinho. Desejar um ano muito feliz para todos os nossos telespectadores. É sempre uma grande alegria estar aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima oportunidade. Santa Casa, e você fica por aqui. Cuide da sua saúde, é o seu melhor bem. Nós ficamos por aqui e voltamos na próxima edição. Santa Casa e você. Apoio. Multimagem. Diagnóstico por imagem. Isomedical. Tecnologia a serviço da vida. Plano Santa Casa Saúde. O melhor atendimento em plano de saúde. Early Kids Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. A Clínica Multimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. A vida é vulnerável. Por isso protegemos uns aos outros. Proteger é nosso instinto. A vida precisa de cuidados. Cuidados que começam na infância. Alguém para compreender suas necessidades. Para te apoiar mesmo quando o desafio é grande. Todos precisamos de auxílio em algum momento. Alguém para trazer conforto e demonstrar comprometimento com você a qualquer hora ou lugar. Early Kid Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. Plano Santa Casa Saúde de Santos, cuidando de você há mais de 2 décadas, com muito carinho. Afinal de contas, são quase 90 mil vidas. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista e Litoral Sul. Plano Saúde Total, ou seja, saúde mais odontologia. Inclusive o programa de saúde continuada, prevenção de doenças crônicas. Plano Santa Casa Saúde de Santos, há mais de 2 décadas cuidando de você com carinho.